Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema culto à la Disney. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós perguntamos a um crente qual é a principal missão da igreja, geralmente a maioria dos crentes dizem que a principal missão da igreja é a evangelização. É claro que a evangelização é missão da igreja, mas a principal missão da igreja é o culto a Deus. Alguns podem até dizer, mas Jesus nos mandou um ide e pregar o evangelho a toda criatura. É verdade. Porém, nós não devemos esquecer que antes do ide, houve um vinde. Jesus disse aos seus discípulos, chamou-os para si. Mateus 10:1 é contundente essa passagem. A Bíblia diz, e chamando a si seus discípulos. Portanto, cultuar a Deus é a atividade prioritária, primária, principal da igreja. O culto a Deus, meus irmãos e irmãs, é a base de tudo. O culto, ele cria condições para a evangelização, para missões e para atividades beneficentes. O culto, ele tem um valor muito mais profundo do que os programas e projetos de atividade da igreja. Sabe por quê? Porque o culto é a essência da igreja. E por que que o culto é a essência da igreja? É porque o culto reside exatamente na comunhão com o Senhor da igreja. O culto reside exatamente na intimidade com o Senhor da igreja. Portanto, em muitas igrejas, os projetos, os programas e as idealizações substituíram o verdadeiro culto. Substituíram o culto verdadeiro, o culto em espírito e verdade. Os programas, os projetos, as idealizações substituíram o coração contrito, substituíram a intimidade com Deus. Hoje, há igrejas, existem igrejas que têm alaridos e têm berreiros, mas não têm intimidade com Deus. O culto em espírito e verdade, o culto verdadeiro, deu lugar aos projetos, aos programas e às idealizações humanas. O momento fundamental da igreja, como igreja, é o culto. Em Atos 13, por exemplo, registra um programa missionário de evangelização para a igreja de Antioquia, quando a igreja de Antioquia, estava em culto a Deus, cultuando a Deus. Hoje, faz-se o contrário. Hoje, primeiro, estão os programas, estão as ideias humanas, os projetos e as idealizações humanas, e depois vem o culto. A igreja faz seus programas, seus projetos e leva-os a Deus para Deus abençoá-los. Bem diferente no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos aí uma igreja em culto. E nesse momento de prestação de culto, Deus lhe manifesta a essa igreja um programa. Meus irmãos, um culto espiritualmente rico, ele dá rumo à igreja, tanto para a evangelização, como para missões e como para atividades beneficentes. Portanto,
portanto, cultuar a Deus em espírito e em verdade produz contrição, produz quebrantamento, produz confissão de pecado, clamor pelo perdão e arrependimento. E é nesse momento que está acontecendo isso, durante o culto, que Deus mostra a sua vontade em termos de programas, em termos de projetos para a sua igreja. Hoje, as igrejas estão cheias de programas e projetos carnais, exatamente porque perderam o alvo do verdadeiro culto. Perderam o alvo do culto em espírito e em verdade. E por que é que perderam esse alvo do culto verdadeiro? Porque a igreja conformou-se, adaptou-se à cultura de um mundo carnal. Então, quando a igreja adaptou-se e se adapta à cultura de um mundo carnal, a razão tem sido posta de lado em detrimento da sensação. O Deus que se revelou na Bíblia para ter a sua mensagem compreendida pelos homens, hoje tornou-se o Deus das sensações. Hoje avalia-se o culto por quanto as pessoas se rebolam, se requebram, sapateiam e se mexem, e não por quanto aprenderam sobre Deus. A densidade de intimidade com Deus durante o culto foi, em muitas igrejas, substituída pela teatralidade gestual. A densidade de intimidade com Deus durante o culto passou a ser sensações. As pessoas não creem mais, apenas sentem. Meus irmãos, e como consequência disso, o culto deu lugar ao entretenimento e os projetos, os programas e as idealizações da igreja passaram a ser carnais, de acordo com o mundo. O que estamos vendo hoje em muitas igrejas é o culto amalgamado pela cultura, com a cultura secular. O culto está amalgamado com a cultura secular. Aí perdeu-se a visão do culto em espírito e em verdade. Perdeu-se a visão do verdadeiro culto. O culto amalgamado com a cultura secular é o que eu chamo de culto à la Disney. E por isso, por que é que eu chamo isso? Porque eu não consigo entender um culto a Deus com músicas balançantes, com rock, com funk, com rap, com hip hop, com samba, com forró, com axé. Eu não consigo entender um culto a Deus com fumaça de gelo seco, com luzes piscantes. Não consigo entender um culto a Deus com coreografias sensuais, chamando a atenção do público para os pulsantes quadris das animadoras. Não consigo entender isso. Isso é o culto à la Disney. Isso é o culto que eu chamo de bacanal do bezerro de ouro. É o que está acontecendo em muitas igrejas evangélicas no Brasil. Em Números capítulo 25 está registrado um triste acontecimento. As filhas dos moabitas conseguiram separar os israelitas do Senhor, seduzindo-os para um culto sensual dos falsos deuses dos moabitas. A Bíblia diz que Israel se ajustou, se adequou a Baal-Peor. Iludidos pela batucada, pelas danças, pelo sensacionalismo, iludidos pela espetacularidade, os israelitas romperam sua fidelidade a Deus. Meus irmãos, o culto amalgamado com a cultura secular é triste, porque
porque ele é irreverente, é trivial, é banal, é degradado, é alienante. É um culto à Disney que diminui Jesus, esmaece a cruz e agrada a carne. É isso que estamos vendo hoje, lamentavelmente. E meus irmãos, o culto à Disney, o culto amalgamado com a cultura secular, tem emocionalismo, sim. Tem sensações, tem estridência, mas não tem reflexão. A atmosfera de um culto à Disney, de um culto amalgamado com a cultura secular, a atmosfera é de irracionalidade. O culto racional, o culto verdadeiro, o culto em espírito e verdade, que Deus revela os seus projetos e seus planos, seus programas para a igreja. Esse culto leva a igreja a fazer a declaração de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. O culto racional verdadeiro, o culto em espírito e verdade, é aquele que leva a igreja a fazer a declaração do apóstolo Paulo: que queres que eu faça? Ah, meus irmãos, o culto verdadeiro, ele é o culto que traz brilho à igreja. Hoje há muitas igrejas sem brilho, porque nelas não há culto bíblico. O que há é diversão cultica. Que o Senhor nos ajude a resgatar o culto com conteúdo, o culto com Bíblia exposta, o culto com cânticos com nexo. Que Deus nos ajude a resgatar o culto com Cristo e a sua luz brilhando. Que Deus nos ajude a não cedermos à força da pobreza litúrgica do culto à Disney, que tem avassalado as nossas igrejas. Que o Senhor nos livre do culto amalgamado com a cultura secular. Que Deus nos livre do culto à Disney, que é abominação a Deus. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. Que o Senhor possa despertar o seu coração, a sua mente, para se livrar dessa catástrofe cultica que tem permeado as igrejas evangélicas brasileiras. Que Deus vos abençoe mais uma vez, você e a sua família, é o meu desejo. Amém. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.